Com o bico na bunda que o Textor levou, a negociação entre Botafogo e Palmeiras para vender Barbosa ainda no meio do ano fica emperrada, já que um administrador interino não teria aí poder definitivo para vender ou não o jogador. E o cara que estava negociando antes, o mentiroso do Textor, que ontem cedo, de tarde, falou que não tinha essa de vender o Barbosa para o Palmeiras, não tinha proposta, mas agora sabe-se que ele estava negociando. Ele, Textor, era o que negociava Barbosa com o Palmeiras. Então, horas antes ele fala uma coisa, horas depois descobre-se que mais uma vez ele falou uma coisa e fez o contrário. Mas sem Textor agora, o cara que internamente atrapalha o Botafogo, Barbosa, pelo menos por hora, não está mais rumo ao Palmeiras. Vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber quem vai ser o novo gestor da SAF definitivo, para aí sim voltarem a negociar ou não com o Palmeiras. Vai que com o novo gestor ele gosta do projeto e decide ficar. Não sabemos. Mas por hora a negociação parece estar pausada. Vamos ver aqui Sport TV News, Redação Sport TV e também o Esporte na Band. Vamos aqui assistir, vamos reagir. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo e dá uma moral pra gente ir no YouTube Shop comprando produtos, seja do Botafogo ou não. Nesse link aqui nosso, nesse botãozinho de sacolinha, que você ajuda muito o canal com comissão, sem pagar nenhum centavo por isso, tá? E assim que sair Globo Esporte, Donos da Bola Rio, SBT Esportes Rio, né, o F-Show, mais canais aí nós trazemos para vocês. E saibam que próximas horas tem mais vídeo, tá? Tem aqui Casé TV, tem Esporte, tem muito conteúdo, tem Sport Center da ESPN, tem muitos programas que eu já gravei, falando de Botafogo, falando de Barbosa e falando de John Textor. E trarei para vocês já já. Bora assistir o vídeo e daqui a pouco a gente volta. Ah, quem quiser pular alguma parte, para ir para uma parte mais interessante, aqui embaixo vão ter os capítulos, a minutagem na descrição do vídeo e também na linha vermelhinha você vai ver as divisórias de cada tema. Pula para o que você quer assistir e tamo junto. Bora lá pro vídeo, depois a gente volta. Pessoal, vamos falar um pouquinho de Botafogo, porque o time entra em campo amanhã, encara o Internacional no Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa no extracampo, fora dos gramados, que está preocupando o torcedor botafoguense. É o Rafael De Angeli, está lá no centro de treinamentos para conversar com a gente e explicar um pouco melhor. John Textor foi afastado da SAF. Essa é a tarefa, assim, do século, explicar bem essa história. Manda ver. O que está acontecendo? Bem-vindo, bom dia. Vou tentar, gente. Tudo bem? Bom dia, Kelly, Lofredo. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui no Sport TV News. Estamos, como você disse, em frente ao CT. Tá rolando o treino, então tem bola rolando, né, na preparação para o jogo contra o Internacional. Vários jogadores passaram por a gente aqui para poder começar o treinamento na preparação para esse jogo contra o Inter, que é, apesar do mando ser do Botafogo, fora de casa, né? O jogo é no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então o Botafogo viaja hoje à tarde para enfrentar o Internacional lá amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, fora de campo, a notícia que pegou todo mundo, se não de surpresa, mas que chamou mais atenção, é o afastamento do John Textor do cargo de comandante da SAF do Botafogo. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. O Tribunal Arbitral é um tribunal de natureza privada que geralmente é procurado para mediar conflitos, né? Isso está inclusive no contrato da SAF do Botafogo, que esse tribunal da FGV ia mediar possíveis aí conflitos entre os sócios do Botafogo, que foi o que aconteceu. O tribunal tomou essa decisão ontem à noite, utilizando ali dois argumentos e disse que as decisões recentes do John Textor poderiam trazer danos irreparáveis aos sócios do Botafogo e aos torcedores do Botafogo. O que são esses dois argumentos aí que o tribunal utilizou? Primeiro, um contrato assinado pelo John Textor em janeiro deste ano, em que ele vende as ações da SAF do Botafogo a uma empresa nas Ilhas Caimã, sem o consentimento de outros sócios do Botafogo. E o segundo item é o início de recuperação judicial que o Botafogo está passando neste momento, nessa semana, para tentar se reerguer financeiramente, né? O time está passando por uma grande crise econômica. Então, o Tribunal Arbitral utilizou esses dois argumentos para tomar essa decisão que tem um caráter imediato. Então, desde ontem à noite, o John Textor está afastado do cargo de comandante da SAF do Botafogo. O Botafogo se pronunciou, o John Textor também. O John Textor questiona principalmente esse primeiro item, né, o da venda das ações da SAF do Botafogo a uma empresa nas Ilhas Caimã. Ele disse que essa decisão foi tomada sem o conhecimento completo de todos os documentos que fazem parte dessa transação, e por isso ele contesta especialmente essa parte da decisão do Tribunal Arbitral. E também
o Botafogo foi contra essa decisão e indicou o diretor-geral Durcésio Melo para comandar o time por enquanto. O Durcésio é ex-presidente do Botafogo, né? Era o presidente do Botafogo quando o clube se tornou Sociedade Anônima do Futebol, fazia parte do conselho, e ele agora está à frente do Botafogo nesse período. Por que eu falo que é nesse período, né? Porque é uma decisão temporária que pode ser revista na quarta-feira que vem. É quando o tribunal vai se pronunciar novamente, vai tomar uma nova decisão a partir do pronunciamento das partes envolvidas nesse caso todo. Então, no momento, o John Textor não está à frente da SAF do Botafogo mais depois de 4 anos, né? Chegou em 2022. Mas isso pode mudar na quarta-feira que vem. Botafogo tem notícia quase sempre, né, Lofredo e Kelly? Então essa é uma notícia que pode surgir na semana que vem. Vamos ver qual será o desenrolar desse processo todo. Volto com vocês aí. Obrigada, Rafael De Angeli, com todas as informações do Botafogo, que sim, tem notícia dia após dia e são notícias que não dão paz ao seu torcedor. Muito mais fora de campo do que em campo, né? Em campo até que as coisas estão se ajustando. O Botafogo tem feito partidas bem razoáveis, tem evoluído com um novo comando técnico, mas fora de campo está muito difícil. Fica complicado mesmo, quando a mesma pessoa assina por diversas partes, aí a chance de dar ruim é muito grande. Bom, a gente segue acompanhando, vocês também vão ter mais notícias ao longo da nossa programação, também lá no nosso site, o ge.globo. Contextualiza pra gente, então, ainda dentro das perguntas que não foram bem recebidas, teve a questão do Barbosa. Traz pra gente, do Barbosa, então, eu sei que a gente tem as camadas, a gente vai falar vamos segurar um pouco aí a contratação do Barbosa, depois a gente traz mais detalhes, mas nessa resposta, ele dá uma cutucada também. Ele fala o seguinte, não sei do que você tá falando, tá, de negociação, você tá sabendo mais do que eu. Aí, peraí que eu vou pegar, Ele fala assim, ele desmente conhecimento da negociação e aproveita para atacar a credibilidade de parte da imprensa, porque ele sugere que há jornalistas a serviço de outros clubes. Entendeu? Porque quando a gente fala de mídia identificada, é disso que a gente está falando, né? O torcedor que nem sempre consegue, por razões óbvias, às vezes até de apoio de anunciante, enfim, tem tanta coisa envolvida, ele consegue ser muito imparcial, né? A mídia identificada. Só que aí a cutucada dele é mais do que para a mídia identificada tradicional. É como se ele estivesse fazendo uma crítica direta à mídia tradicional que tem uma torcida. Sabe assim? Esse cara aqui trabalha na mídia tal, mas eu sei para quem ele torce, e eu sei para quem ele milita, entre aspas. Então ele faz uma crítica nesse sentido. E aí ele faz uma convocação ali, ele fala, como se ele falasse assim, cadê a porcopresa aqui para ajudar a gente? Eu quero uma união entre a mídia palestrina, entre a torcida. Então, são várias camadas de rivalidade. Tem uma que a gente está sempre falando, óbvia, pela qualidade, pelo investimento dos dois clubes, pela grandeza dos dois clubes que se colocaram nessa posição nos últimos 10 anos, disputando todos os títulos. Então, tem essa parte, mas essa rivalidade ela aumenta com as narrativas. Ela aumenta com a forma de comunicação. Isso parte do Flamengo, isso parte do Palmeiras também. E aumenta a temperatura. Os dois clubes fazem isso. E ontem o Abel reforçou um pouco desse discurso durante a coletiva dele. E aí em alguns momentos, ele pontuava as críticas. Por isso que não foi uma coletiva tranquila em que ele só elogia a arbitragem. Não. Ele pontua, ele faz a crítica dele, para mim, muito clara. E depois ele dá essa cutucada também do que ele entende que é a mídia que trabalha contra o Palmeiras. Por isso esse discurso do contra tudo e contra todos. Mas como o Portelinha já falou, ele não é o único a fazer isso, né? Não é o único clube nem o único treinador. Mas ontem ele reforçou esse discurso também. E o torcedor gosta, tá? O torcedor adora isso. O torcedor gosta desse discurso, desse contra tudo e contra todos. Pois é. O torcedor adora. Gostar de tudo que vier de um multicampeão igual o Abel. O torcedor gosta, amigo. Então, assim, o Abel, ele tem muito lastro para liderar a torcida. Porque olha a trajetória dele no Palmeiras. E isso aí é tudo que o torcedor quer, né? Mas esse negócio de marcar posição, né, Mari? Desculpa te interromper. Isso que a Joana tá falando, você tá falando, eu tô pensando. Esse negócio de marcar posição. O Flamengo também faz isso, o Palmeiras... É o tempo inteiro marcar posição, né? Tentar... É um método que o Flamengo usa, que o Palmeiras usa. O Palmeiras usa muito bem isso, né? De tentar marcar posição o tempo inteiro, né? Você vê, o cara jogou o chapéu, o cara tá pensando no outro, um falando o outro, aí o BAP dá uma entrevista para falar do... a rivalidade hoje, Palmeiras e Flamengo são... hoje é o que deixa o futebol brasileiro animado, né? A gente quer saber quem que vai ganhar no final. Porque no final das contas vai ganhar um dos dois. Vai ganhar um dos dois. Palmeiras ou Flamengo. A gente tá discutindo aqui, tá debatendo aqui, não quero ser simplista não, mas vai ganhar um dos dois. É verdade. Vai ganhar um dos dois. O Cruzeiro, se o Arthur Jorge tivesse vindo um pouquinho antes, talvez... Ali, de repente, belisca com a Copa do Brasil, mas é Palmeiras e Flamengo, e o Abel sabe disso. Podia se colocar nessa briga. Mas podia mesmo assim, Abel, podia ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo, né? Ele tá inconformado com essa punição. Então, era meio normal que a que a gente visse mas um Abel mais azedo. Mas ele tá sempre conformado com alguma coisa, né, Joana? Ele tá sempre conformado. Tem uma amiga nossa que falou pra mim que diz que ele, pelo menos, ele é a favor da escala, né? Isso é 6 por 1, né? Aquele já tá na 6 por 1 porque ele já tá, a escala dele já tá. Tá militando contra, né? Então tá bom. Que bom, isso aí, Abel.
Ô, Jô, primeiro, para eu me despedir de você, porque a gente vai entrar no tema Barbosa. Então, primeiro sobre o tema Barbosa, eu queria arrematar aqui a sua participação, trazendo um olhar de Palmeiras. O que a gente tem? Bom, para o Palmeiras, essa negociação ela já está mais do que encaminhada. Eu tentei cutucar o lado do Botafogo para entender, porque o discurso do empresário do Barbosa é: o Barbosa só sai se o Alessandro Brito sair. O Alessandro Brito continua lá. Então, por que o Barbosa sairia do Botafogo nesse momento? A gente sabe que o Botafogo já fez uma proposta de renovação até 2029, não foi assinada. O Barbosa não é o único líder do elenco com essa situação. O Alex Telles também pode sair no final do ano, também não renovou o seu contrato. Então, são outros líderes, outros ídolos do Botafogo que passam por essa indefinição. E a instabilidade do Botafogo gigantesca, né? O Rafa vai entrar ao vivo daqui a pouco para falar do afastamento do John Textor, atrapalha essa sensação de que o Botafogo pode se estabilizar, né? Inclusive, o fato do afastamento do John Textor, ele atrasa essa negociação, porque é ele que decide. Se ele está afastado, quem é que vai decidir? É o do César, que assumiu interinamente aí como CEO do Botafogo? Em tese, continua sendo o John Textor. Agora, qual é a visão do Botafogo? A proposta do Palmeiras é muito boa, tá? São 4 milhões de euros para um jogador que pode assinar em 2 meses para sair livre. Então, para um time tão endividado quanto o Botafogo, se realmente essa negociação, né, se essa renovação com um jogador importante, ela não vai andar, pelo menos que você ganhe alguns reais, né? Então, ela não é de se jogar fora para o Botafogo. Agora, tem uma perda desportiva gigantesca. Então, quando eu procurei o Botafogo ontem, para entender, eles me falaram que está na mão do Barbosa, a decisão. Se o Barbosa entender que ele tem que sair, ele vai sair. O Palmeiras já fez a proposta e está aguardando. Para o Palmeiras, é um jogador que interessa muito, um zagueiro esquerdo? Muito. Então, a gente já sabe a posição do Palmeiras. Agora, a posição do Botafogo é dizer que depende da vontade do Barbosa. E essa decisão também, em tese, passaria para o John Textor. Por isso que é complexa essa negociação, né? Tem tanta coisa pior pro Botafogo pensar agora? É isso. Olha, tipo tem muita isso, coisa você entendeu? pior, mas o Botafogo, para o torcedor, nada pode ser pior do que murchar em campo, né? Para o torcedor, né? Não, e o Barbosa é um cara importante, né? Então, um ídolo, aí que eu ia chegar com você. Deixa eu me despedir. Como o Marlon Freitas eram também. É isso. E foi pra onde? Eu acho que foi o torcedor, no final das contas, só pra gente, porque você vai daqui a pouco dispensar a Joana, que nem estão dispensando o texto. Você vai dispensar a Joana. Então, ai, que maldade, amiga. Jamais. Mas, Joana, você fica ligada aí que daqui a pouco eu vou dar uma joanada. Eu vou trazer uns bastidores. Todo dia, joanada. Joanada é bastidores, gostei. Eu vou ter meu dia de Joana. Tá trabalhando aí? Eu tô trabalhando aqui, tô joanando. Quantas baterias extras você Adorei o joanando, adorei. Não, cara, não sou Joana. Pra mim, uma bateria basta, uma bateria basta. Na metade do news, ela já tá tendo que carregar o telefone. Quando ela apresenta a redação aqui, ela fica aqui atrás, aqui, só falando. 7h30, eu falei, mas Joana, você liga 7h30, não tem essa cara de pau. Ela liga 7 horas da manhã, essa cara de pau. Joana e Polícia Federal. São duas licenças poéticas que a gente tem no Brasil pra acordar. Ô, Jô, um beijo, viu, amigo? Ô, Miranda Priestley, você me chama daqui a pouco, tá bom? Eu tô de end sex hoje. Entendedores entenderão. As meninas vão entender. É isso. Um beijo, amiga. Ela falava do Barbosa porque, cara, o Barbosa é difícil, né? Você imagina, você pensa com a cabeça do jogador, né? O jogador pensa, eu posso jogar no principal time, não é o... E eu vou te falar, eu já vejo o Barbosa... É porque a gente tem memória, especialmente da dupla, né? Quando no auge, e muito afinada, Barbosa e Baixo. Era verdade. E aquele ano de 24, como marcou. Eu já vejo o Barbosa, não sei se por essas questões externas, né? Não sei se pelo momento do sonho, que é muito, muito diferente, né? Basicamente para em 24, né? A construção do que a gente imaginava virar, né, o capítulo novo da história do Botafogo se resume a 24. Não sei se por isso deve haver uma influência, claro, mas desmotivado, ansioso, mas era característica dele, o jogo físico também. Só que muito... Eu vejo ele jogando com mais físico do que outra coisa. Sabe? Não, você tem razão. Agressivo, acho que a palavra melhor é agressivo. Sabe? Ele já tem esse tipo de jogo também, que se acentuou. Mas só para finalizar, só para arrematar sobre o Barbosa, o que acontece, ela falou do Marlon Freitas, a Joana. Eu acho que tudo é um contexto, né? A maneira como você sai. Você pode sair para qualquer time, acho que exceto para o principal rival, que aí o torcedor não vai aceitar, mas você vê, quem é mais rival do Botafogo? Mesmo o Palmeiras tendo uma rivalidade tendo sido acentuada nos últimos anos, quem é mais rival do Botafogo, gente? O Palmeiras ou o Fluminense? Fluminense, né? O Savarino foi pro Fluminense, o torcedor do Botafogo, ele tem um sentimento muito mais preservado com o Savarino do que com o Marlon Freitas. Acho que é a maneira como você sai. Eu acho que o Barbosa, ele só tem que ter, se ele optar por sair, ele só tem que tentar sair de uma maneira que assim, olha, gente, não deu,
para mim fica ruim aqui, a gente está com uma insegurança enorme, é uma coisa boa para minha carreira, porque eu acho que o torcedor, ele, por mais que ele fique chateado, ele vai entender de alguma forma. Agora, se você sai prometendo, falando uma coisa, fazendo declarações estapafúrdias, como fez o Marlon, aí você acaba... até manchando a sua história, manchando uma história que foi linda, né? É isso. Deixa eu botar agora assim o Rafa De Angeli na história, que ele vai trazer o lado do Botafogo nessa negociação do Barbosa com o Palmeiras. Rafa, seja bem-vindo, amigo. Bom dia. O que você conta pra gente? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, Gavan, para o Portela, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação Sport TV. Bom, o GE. Globo até publicou uma notícia ontem, né, sobre essa negociação do Barbosa, que estava bem encaminhada, como a Joana trouxe, algo em torno de 20 milhões de reais para um jogador que poderia sair de graça no fim do ano, mas aí que sairia no meio do ano, no meio da temporada agora, depois da parada da Copa, rendendo algum dinheiro para o Botafogo, que a gente lembra... Perdão, tá vivendo um momento financeiro muito ruim, né? A questão é que, com a notícia de ontem do John Textor, a gente não sabe quais serão os próximos passos dessa negociação, né? Ontem à noite, a gente lembra que o Tribunal Arbitral da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, decidiu pelo afastamento do John Textor do cargo de comandante da SAF do Botafogo. Ele comanda a SAF do Botafogo desde 2022, ou seja, há 4 anos. E aí ontem o Tribunal Arbitral, que é um tribunal de natureza privada, que media conflitos, decidiu por esse afastamento do John Textor, usando alguns argumentos de que as ações recentes do John Textor estariam aí podendo trazer danos irreparáveis aos sócios do Botafogo e também aos torcedores do Botafogo. Ele tomou essa decisão, que tem um caráter imediato, né? Então desde ontem à noite ele não está mais no comando da SAF do Botafogo e que pode ser revista na semana que vem, porque na quarta-feira que vem o Tribunal Arbitral pode se pronunciar novamente, né? Confirmando essa decisão ou revendo o que foi decidido ontem. Na quarta-feira que vem, as partes envolvidas em todo esse imbróglio judicial aí vão se pronunciar, inclusive o John Textor. Publicamente o John Textor já falou depois da decisão de ontem, né? Mandou uma mensagem, uma longa mensagem para o GE. Globo, para a nossa equipe, explicando o lado dele, contestando alguns argumentos que foram utilizados pelo tribunal para decidir por esse afastamento. Especialmente o argumento de que em janeiro deste ano o John Textor teria assinado um contrato de compra e venda vendendo as ações da SAF do Botafogo a uma empresa das Ilhas Caimã. Segundo o Textor, essa decisão do Tribunal Arbitral foi tomada sem o conhecimento de todos os documentos que estão envolvidos nessa transação. E por isso ele acredita que ao apresentar esses documentos, essa decisão será revista e ele vai voltar ao cargo. O fato é que, no momento, quem está comandando a SAF do Botafogo é o Durcésio Melo. O Botafogo emitiu uma nota também e nomeou o Durcésio Melo, que é do Conselho, que é ex-presidente do Botafogo, né, fazia parte do comando do Botafogo antes do clube virar SAF, depois continuou fazendo parte do Conselho. Ele hoje é o diretor-geral, é quem está à frente do Botafogo, de maneira interina, quem sabe, até quarta-feira que vem, quando essa decisão pode ser revista ou não, Mari. Então esse é o ambiente do Botafogo na véspera de uma partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores estão treinando hoje de manhã, aqui no CT do clube, viajam à tarde para Brasília e o Botafogo enfrenta o Internacional amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Manda do Botafogo, mas o jogo será disputado em Brasília, então tem futebol no meio disso tudo, Mari. Teremos show do The Weeknd no Newton Santos domingo. Gostas? Eu não conheço nada. Eu já ouvi falar, mas não conheço música. Se você cantar aí, eu vou saber. Eu vou te poupar. O Charles tá do teu lado, tu manda eu cantar? Para com isso, cara. Eu, hein? Charles gosta? Também não é o maior fã, não. É que ele é educado, né? Eu acompanho. É muito elegante, né? É o Lorde. Eu acompanho. Como diria o nosso querido Lédio Carmona, é legal. Mas a minha filha mais nova vai trabalhar nesse evento, hein? Oi. Vai trabalhar na produção. A minha xará é essa, a mais nova, não? Não. Mariana é mais velha. Minha esposa. Mas a minha filha, eu sei que tem uma Mariana em casa. A minha filha legal. Minha filha vai estar no Engenhão agora, no trabalho. Eu queria só dizer assim, bom dia, Estádio Rafael. Estádio Newton Santos, mais bonito. O Portela fica magoadinho. Eu fico magoado. É tão bonito, né? Um ídolo. E o nome também, né? Por acaso. Que o bairro também é forte, mas Estádio Newton Santos. É tão bonito. Só acrescentar aqui, Rafael, bom dia também, que o Botafogo entrou com um pedido de recuperação judicial que deve ser aceito, né, nessa recuperação. Então, o Botafogo vai ter, sendo aceito, como todo mundo sabe, a empresa congela seus pagamentos, continua funcionando, apresenta um plano de recuperação que é examinado e sendo aprovado, ela prossegue nas tratativas. Então, esse pedido de recuperação do Botafogo foi entregue lá e deve ser aceito, né? É isso aí. Gente, a situação muito ruim do nosso querido De Angeli está trazendo as informações aí. O Textor parece perdido, né? Tá desgastado, sem credibilidade, né? Eu acho que ele perdeu a credibilidade no mercado, com todos, acho, com a gente da imprensa, depois de ter construído uma história linda. E ele perdeu credibilidade com quem não pode perder. Eu falei de todo mundo aqui, mas não pode perder credibilidade com o principal cliente dele, entre aspas, que é o torcedor. Ele perdeu essa credibilidade.
Perdeu totalmente a credibilidade? Ele perdeu, porque assim, eu tenho 3 filhos, eu fiz uma ninhada lá, né? E eu vou te falar, eu ensino para os meus filhos que você tem que ter a palavra, a coisa mais importante que você tem na vida, pelo menos para mim, porque cada um tem seus princípios, obviamente. E assim, eu acho que as pessoas já não acreditam mais no que o John Textor fala. Eu acho que ele mudou a história do Botafogo. Se o John Textor não existisse, o Botafogo não teria os títulos que tem, não teria o ano mais feliz da sua história, isso é um fato. Ele foi muito importante, ele poderia poupar a história dele. E ele prefere continuar e pode acabar se tornando de herói a um grande vilão. Trazendo bastidores, um pouquinho antes do programa, eu conversei com o Durcésio Melo, que é agora quem manda no Botafogo, ex-presidente do Botafogo, como o Rafa disse pra gente aqui, e agora é o diretor-geral da SAF, é o Textor. Tá? Ele esteve, antes de saber disso, ele esteve já com o John Textor no Botafogo, com os jogadores, e lá ele, para dar uma força, exatamente porque ele conhece alguns jogadores, o Textor pediu para ele dar uma força, e ele esteve lá e bateu papo e conversou com os jogadores, aquela coisa mais amena, e disse que o clima é bom, só que os jogadores querem saber se vão receber. E o Botafogo se comprometeu a pagar lá no dia 5 salários direitinho. Depois disso, segundo ele, meia-noite e meia, que mandaram a ata para ele lá, o contrato, e ele topou assumir como diretor-geral até, como o Rafa disse, até o dia 29, pode ser que isso se estenda. O que ele tem que fazer agora? Ele me disse que o Textor e o João Paulo, que é o atual presidente do Botafogo, pediram para ele assumir. Mas eu conversei também para ouvir os dois lados com alguém do social, um dos dirigentes do Botafogo Social, que disse que a escolha do Césio foi única e exclusiva do Textor. O Durcésio diz que não, que tem também o apoio do JP, para a gente trazer os dois lados. Quais são as 2 principais tarefas dele? O JP, o João Paulo, é atual presidente do Botafogo. E já essa fonte do social me diz que não, que foi o Textor que escolheu ele. Negociar com a Ares. Ele me disse o seguinte, isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer, é negociar com a Ares. A Ares é a credora da Eagle Bidco, que hoje a Ares acaba tomando conta da Eagle Bidco, ou seja, ele precisa negociar com a Ares. O Textor não tem mais conversa com a Ares. Ele estendeu tanto a corda com a Ares que a Ares não quer ver ele pintado de nada. Então, o Durcésio, ele tem uma fama de ser um cara apaziguador, um cara que gosta da conversa, um cara que ouve os dois lados, um cara moderado. Então, essa, para ele, é a principal tarefa inicial. Além disso, o que todo mundo sabe, o Botafogo precisa arrumar um investidor, precisa arrumar dinheiro. A gente sabe que o social trabalha já há algum tempo para tentar trazer investidores com o Textor ou sem o Textor. A verdade é que agora, nesse momento, a bola está com o Durcésio está assumindo, está tentando entender. Ele foi muito sincero em dizer que ele ainda está um pouco aéreo, está tentando entender a situação, que é muito difícil. E ele diz que tem o apoio do social, né? Já que ele é o social na SAF, no conselho da SAF, e tem o apoio do Textor. O social, eu ouvi o social, para a gente ouvir os dois lados, né? Ele diz que não, que foi o Textor, que ele tem... a indicação dele passa única e exclusivamente pelo Textor. Textor e do Césio têm uma ótima relação. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A verdade é que o Botafogo é uma incerteza enorme. Ninguém sabe o que vai acontecer. É muito difícil para o torcedor. E assim, para arrematar aqui, meio... A gente ficar pensando que há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o Botafogo estava vivendo o maior momento da sua história e, de repente, o Textor, que era um dos grandes responsáveis por isso, hoje está sendo praticamente demitido daquilo que ele construiu. No mínimo, digamos assim, uma história, no mínimo, surpreendente. Nas grandes empresas. No mundo corporativo hoje, né? O empresário constrói, faz toda a engenharia financeira para chegar no resultado. Chega no resultado, depois as contas chegam, é difícil, né? Honrar todos os compromissos. E aí, os acionistas assumem o controle da empresa. Isso aconteceu com a Apple, por exemplo, né? Com muitas outras empresas. Mas quanto tempo levou para isso acontecer, né? Isso é recente, não foi anteontem, o anúncio foi anteontem. Esse é o ponto, pequeno espaço de tempo, como você falou, né, Mário? Para chegar aonde chegou o Botafogo, né, Rafael, inclui que o Textor foi extremamente agressivo. E está pagando por isso agora, porque foi agressivo e usou mais dinheiro do que teria para usar, né? Então faz um pouco parte do meio empresarial. Mas é importante a gente frisar uma coisa que você levantou agora, porque tem muito torcedor de todos os clubes, né, que não entende. O Botafogo,
o que acontece com o Botafogo não é a má administração do Textor, essa alavancagem que ele usa, mas assim, o Botafogo ele investiu bastante, ele foi ousado, ele trouxe Almada, Luiz Henrique, mas o Botafogo tinha dinheiro para pagar isso tudo, o time se pagou, até porque o Botafogo ganhou muito dinheiro por conta da Copa do Mundo de Clubes, todos os clubes ganharam muito dinheiro. Ele tinha dinheiro para pagar essa conta, que ficou alta. O problema é que esse dinheiro, boa parte dele, a maioria dele, foi colocado no Lyon. Porque tem torcedor que não, o Botafogo ele tá pagando, você vê até às vezes, agora eu vou criticar os coleguinhas que falam em outros veículos, mas o Botafogo tá pagando pelo time que não tinha. Não é verdade. O Botafogo se pagou. Não se pagaria se o Botafogo não tivesse vencido, mas como venceu, ganhou muito dinheiro, sobretudo na Copa do Mundo de Clubes, de venda de jogadores. Só que ele pegou esse dinheiro e levou pro Lyon. Ele levou pro Lyon e aí, cara, se você... Isso foi noticiado aqui na redação pela imprensa, né? E ele comprou o Lyon com o dinheiro da Ares, né? Ele pegou um empréstimo da Ares para comprar o Lyon. E aí mas aí eu não entendi. Eu escuto de fato, e aí agora você está sendo muito incisivo nesse argumento, então eu vou insistir aqui. O Botafogo, o primeiro transfer ban do Botafogo é por causa da contratação do Almada. Sim. Que é anterior à disputa da Copa do Mundo, inclusive. Não, sim, mas ele ganhou muito dinheiro com a Libertadores, só que ele não foi pagando os credores. Você tem que pagar. Ele pegou o dinheiro do Botafogo quando, por exemplo, veio o transfer ban, veio bem depois, veio um ano depois. E ele já tinha essa conta. Ele vende o Luiz Henrique. Ele vende o Igor Jesus. O Igor Jesus é até barato, mas assim, ele vende vários jogadores. Nisso você tem que começar a pagar a conta. É muito simples. Você recebe o salário aqui e você paga a conta. Se você não pagar a conta, uma hora vem te cobrar. E ele não pagou. Então, o Botafogo, porque assim, mas ele fez as dívidas sem ter que pagar. Ele tinha como pagar, mas ele usou o dinheiro de uma forma indevida. Ele usou o dinheiro para pagar outras contas de outros lugares. Mas de onde viria o dinheiro pro Botafogo? Até me falando aqui, o primeiro transfer ban foi pelo Segovinha. Mas é que o Segovinha foi acertado no dia seguinte. Foi. O Segovinha foi acertado assim, então não vou contar isso. Agora, do Almada, ele não tinha esse dinheiro ainda. Você está falando, ele com o que ganhou na Copa do Mundo, na Libertadores, ele não tinha dinheiro, mas ele contrata de forma parcelada. Sim, ele não paga nada. Mas ele poderia pagar. Só que durante um ano, entrou bastante dinheiro e ele não pagou. E a preocupação do social durante o ano passado era exatamente isso, vai bater o transfer ban do Almada. Mas entrou o dinheiro de quê? Entrou o dinheiro da Libertadores, entrou o dinheiro ele vem antes. Da venda do Luiz Henrique. Não, o transfer ban do Almada é depois. Sim, ele vem antes da Libertadores. Você está me dizendo que ele contou com a premiação para pagar. Sim. Só que ele não era campeão ainda. Não, aí tá. Se o Botafogo não tivesse vencido... Contas por tempo. Se o Botafogo não tivesse vencido, tudo bem, mas o Botafogo venceu e ganhou dinheiro, ganhou bastante dinheiro. Mas você estava contando com esse dinheiro? Mas aí vai ganhar dinheiro. Mas aí é o que o Charles falou. O plano dele é altamente ousado. O Botafogo não tinha dinheiro para contratar o Luiz Henrique e o Almada. O Botafogo não tinha dinheiro para isso. Não. Só se fossem recursos próprios dele, mas o Botafogo até então não gerava renda para isso. Mas ele botou todas as cartas na mesa, principalmente depois. O que aconteceu em 2023 é muito marcante. Ele ficou enlouquecido, até jogou a responsabilidade na arbitragem, que eu não concordo, enfim. Se sentiu desafiado. Se sentiu desafiado e cometeu algumas loucuras. Ele dobrou a aposta. Já falei isso algumas vezes e você está perfeito, é isso. Ele dobrou a aposta. E acabou dando certo. Ele poderia não ter ganhado nada e ter feito dívidas. Deu certo ganhou. Em campo. Deu certo em campo e ele poderia... E quando ele recebe dinheiro de vendas, ele poderia sanar esses problemas financeiros, que poderiam ser bem menores. Eu não estou dizendo que o Botafogo não teria problema financeiro, mas ele pega o dinheiro, cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro da Copa do Mundo de Clubes? O Botafogo ganhou bastante. O Fluminense ganhou mais ainda, porque avançou, mas ainda todo mundo ganhou bastante. Cadê esse dinheiro? Não é possível. O Botafogo teve um faturamento enorme, de praticamente 1 bilhão. E agora o Botafogo chega a mais de 2 bilhões. Ele praticamente dobra, triplica a dívida. E o maior problema, no prazo curto de 1 bilhão, 1,4, né, é muito dinheiro para pagar até o final do ano. E ele não sabe o que vai fazer. Ele diz que sabe o que vai fazer, mas ele tem um plano. Ele tem um plano, né? Ele diz que tem um plano. Eu acho que, assim, o Textor, eu repito aqui, eu acho legal a gente sempre reforçar que ele foi muito importante para a história do Botafogo, mas ele deveria poupá-la, né? Porque ele foi um herói para muita gente e ele tá caindo atirando. Eu acho que ele foi protagonista dos 2 capítulos mais importantes da história recente, o mais vitorioso e o da derrocada, que está sendo escrito agora. Eu acho que o Botafogo está numa situação delicadíssima e foi colocado nela também pelo Textor. É que em 24, quando a gente falava... Foi colocado nela, não tem dúvida. E em 24, quando a gente falava, essa conta vai chegar, o torcedor não queria ouvir, porque afinal de contas estava ganhando tudo, não é hora da gente falar de crise. Então, aí é que a gente discorda, porque a conta chegou porque ele não soube valorizar, ele não soube arcar com dinheiro, ele não soube com o dinheiro que ele ganhou. A conta chegou. Você vê muita gente falando, mas ele ganhou bastante dinheiro, por que ele não pagou? Gente, se pagou, você vendeu o Luiz Henrique, tá? Em janeiro de 2025 ele vende o Luiz Henrique. Sei lá, 35 milhões de euros. Por que ele não paga? Vou pagar o Almada aqui.
vou pagar 2 parcelas, ele não pagou. Entendeu? Imagina só, entrou o dinheiro, vai entrar agora, grosso modo aqui, vai entrar o 13º, eu preciso pagar a parcela do carro. Eu comprei um carro, entrou o 13º é a hora que né, em janeiro tem também a gente sorrir aqui. É o sorriso mais rápido que tem, né? A gente não, que é pai e mãe, é complicado. Então, assim. E vem escola, e vem mas quando chega, e aí vem matrícula. Opa. Você tem que pagar a matrícula. Ou então você tem que pagar o carro que você comprou. O Botafogo comprou um carro bem caro. E aí você tem que pagar por ele. E aí você começa a vender ativos. E aí você tem que pagar. Ele pegou esse dinheiro e botou aonde? Onde é que está esse dinheiro? Ele jogou no Lyon. Para pagar uma outra situação, uma outra família que ele tinha, né? Então é complicado. Ele administrou muito mal. Ele administrou muito mal. O pessoal que acompanha a redação assustado, né? Tá todo mundo se projetando nessa conversa de pagar. Grande parte da população brasileira está endividada, né? Imagina a gente pensando, mas como é que eu vou fazer para pagar? E de fato é isso, né? Era uma coisa só, né? O pensamento de SAF é um pouco isso, né? Não é ele só fez o um caixa só. Ele fez um caixa. Aí não dá, né? Não dá. Isso. Ele misturou famílias diferentes. E fica aí até um pouco promíscuo, né? Porque isso levanta dúvidas, né? Mas de onde é que veio esse dinheiro? Quem foi que te rendeu esse dinheiro? E quem é que tá recebendo? Fica... Perfeito. Ô, Deângelo, um beijo pra você, tá? O Deângelo esteve com a gente ouvindo a nossa discussão aqui. Olha aí, notícia quente do início da noite. John Textor caiu, é isso mesmo. Ele não comanda mais a SAF do Botafogo. 2 decisões do americano foram citadas pelos juízes. Protocolaram um processo de recuperação judicial sem a deliberação da Assembleia de Acionistas. E o contrato de compra e venda assinado por Textor em janeiro, em que ele transfere parte da sociedade para as Ilhas Caimã. Até o momento, não se sabe quem assume o comando da SAF do Botafogo, que continua sob o controle da Eagle, que onde o Textor faz parte, ele está em litígio aí com seus sócios e também com a parte social do clube do Botafogo. É hora de conferir as informações dos clubes lá do Rio de Janeiro. Quem abre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. No sábado, o Glorioso vai até Brasília enfrentar o Internacional, já que o estádio Newton Santos vai receber um show neste fim de semana. E apesar do bom momento vivido dentro de campo, os bastidores seguem bem agitados. Isso porque a SAF do clube entrou com um pedido de recuperação judicial. Além disso, há um pedido para que a Justiça suspenda temporariamente o direito de voto do acionista majoritário, a Eagle Bidco, que está sob intervenção judicial da administradora Cor Gully. Como a Justiça aceitou esse pedido, a SAF conseguiu travar possíveis rescisões unilaterais de jogadores e, neste momento, nem atletas, nem empresários podem ir à Justiça para romper vínculos existentes com a SAF Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.